Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cleto Faria, aqui no YouTube. E hoje eu queria falar sobre um assunto no nosso vídeo, aproveitando esse mês de setembro, que é empreendedorismo e o Setembro Amarelo. A gente vai falar um pouquinho sobre esse movimento, né, sobre essa data, que é uma data importante e vamos associar um pouquinho a questão do empreendedorismo com esse assunto do Setembro Amarelo. Antes da gente iniciar, dá uma curtida no nosso vídeo no final, se você gostar, deixa aí o seu comentário e também se inscreve no canal acionando o sininho ali para te lembrar dos próximos vídeos, tá joia? Bom, pessoal, é o seguinte, o Setembro Amarelo é uma campanha que ela foi criada em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Federal de Medicina. Com que objetivo? Com o objetivo de prevenir o suicídio, tá? É um assunto difícil, é um assunto complicado, é um assunto que é tabu. Por quê? Porque ninguém gosta de reconhecer, ninguém gosta de reconhecer que na sua família teve um caso como esse, ninguém gosta de falar. Por quê? Porque as pessoas não gostam de falar sobre a morte, as pessoas gostam de falar de vida. E isso é muito normal, claro, a gente está vivendo o nosso dia a dia, as pessoas querem ser felizes, as pessoas querem realizar as coisas, querem ter significado. Então, falar de morte é algo desagradável, até porque a grande maioria das pessoas tem muito receio da morte. Por quê? Porque a morte é o desconhecido, você não sabe o que vai acontecer depois, né? Então, depende de cada pessoa tem uma maneira de enxergar a vida, cada pessoa tem uma fé em alguma coisa, alguns acreditam que tem a vida depois da morte, outros não. E isso não vem ao caso porque é uma questão muito pessoal e todo mundo deve ser respeitado na sua maneira de pensar, né? Na sua, no seu modo de enxergar a vida, né? Cada um tem a sua história, cada um tem a sua educação e as pessoas têm a sua maneira de enxergar as coisas. Só que o que acontece? São registrados cerca de 12 mil suicídios no Brasil por ano e mais de 1 milhão no mundo. Isso é muita gente, isso é muita coisa. E as estatísticas mostram que entre os jovens tem aumentado bastante o número de casos de suicídio. Só que isso não é um assunto para para ninguém ficar desesperado, preocupado. Não, isso é um assunto que é importante ser falado e é por isso que eu estou abordando aqui no meu canal, justamente porque é importante prevenir, é fazer um trabalho de prevenção, as pessoas se conscientizarem, as pessoas procurarem informações, porque não há necessidade dos casos aumentarem. É difícil, claro que é. As pessoas querem, às vezes, acabar com a sua vida porque elas estão sofrendo. Não é por nenhuma bobagem, não. É porque há sofrimento, há dor, e a pessoa quer se livrar dessa dor. E aí, às vezes, acaba tirando a própria vida. Mas muitas vezes a solução não é tão complicada. Então, o que eu gostaria? Eu gostaria de fazer aqui uma linkagem entre o empreender, já que a gente fala aqui no canal de marketing digital, de negócios digitais, de empreendedorismo, de equilíbrio de vida, de abordar o assunto empreender junto com essa questão. E durante o vídeo, na nossa conversa, você vai entender o porquê, tá? Então, o que que isso tem a ver com empreender? É simples. A gente vive numa sociedade que coloca glamorização em boa parte das coisas. E nos últimos tempos, nos últimos anos, não foi diferente no mundo do empreendedorismo, no mundo dos negócios. Então, o que que acontece? Todo mundo fala, não, você tem que empreender, você tem que fazer algo novo, você tem que mudar de vida, você tem que ser feliz, você tem que enriquecer, tal, como se isso fosse a salvação de tudo, e a salvação da sua vida.
E, na verdade, não é bem assim que funciona. Por quê? Porque o caminho é difícil. E é muito importante você ter uma dose de realidade. O empreender, o fazer mudanças de vida, mudanças de carreira, principalmente quando é algo muito brusco, é difícil. A realidade é essa, é árido. Você vai precisar passar por um caminho é, tortuoso muitas vezes e sinuoso, né? Então, é bem complexo. E o que que acontece? Muitas vezes a gente entra nesse mundo da glamorização, a gente compra que é tudo maravilhoso, que tudo vai ser fácil, que vai entrar dinheiro, que você vai ser bem-sucedido, que tudo que você tocar a mão vai dar certo. E eu não estou falando aqui em nenhum momento que isso não vai acontecer, isso pode acontecer, mas há um preço a ser pago. O problema é quando você entra no discurso de que tudo é maravilhoso e aí você se depara com as pressões, você se depara com os obstáculos e se você não está bem preparado, você pode ter problemas mais sérios. Você pode gerar ansiedades muito grandes, você pode gerar frustrações muito grandes, tristeza, você acaba se sentindo e passando a ser desacreditado. E aí sim, quando você encara isso tudo e não está bem estruturado, você pode adquirir uma patologia, uma depressão, um pânico, e aí sim as coisas começam a se complicar. Aí tenta imaginar uma coisa, tá? Pensa nesse momento de vírus, de pandemia, quantos negócios desapareceram? Quantos sonhos foram frustrados? Quantas pessoas entraram em dificuldades extremas? Por quê? Por causa de uma situação incontrolável. Isso a glamorização não fala. Isso a glamorização não prepara ninguém para isso. Por quê? Porque isso não estava em nenhum planejamento. Eu tenho certeza que nenhum plano estratégico contava com a pandemia. E aí você tem que ter muito cuidado. Porque justamente a sociedade vende para todos nós um mundo de sonhos, um mundo de que tudo vai acontecer como nós queremos, um mundo sem falhas. Isso é irreal, isso é uma fantasia, tá? Então, no mundo glamourizado que a gente vive, aparência é tudo. Todo mundo deve parecer bem-sucedido, vitorioso, dominador do mercado. Eu sei, eu conheço, eu faço e tal. Ninguém pode mostrar fraqueza. Você não pode mostrar que está triste, que um dia está chateado, que um dia está mal-humorado, que um dia você não está com vontade de trabalhar, não está com vontade de estudar, não está com vontade de gravar vídeo, não está com vontade de levantar e ir para a sua empresa ou para o seu negócio. Se você é profissional de alguma instituição ou empresa privada, às vezes você não está afim de fazer nada, mas não pode, você tem que mostrar que está tudo maravilhosamente bem. Não, eu vou lá vender a minha ideia no Shark Tank e os grandes empreendedores vão comprar a minha ideia e vão investir dinheiro. E muitas vezes isso não vai acontecer. Então, a gente precisa estar mais estruturado para enfrentar essa luta, essa batalha. A gente tem que ter bastante cautela. A gente vai ver logo, logo algumas questões aqui, algumas ações para você refletir sobre isso, que vão te ajudar, tá? Eu quero nesse vídeo te dar algumas ferramentas para que você possa seguir o processo, mas seguir de uma maneira mais sólida, com mais pé no chão, tá bom? Então, eu sou uma pessoa que já passei pela depressão. Eu enfrentei esse abismo da depressão. Não por questões de empreendedorismo, de negócios, nada disso. Foi uma questão da minha vida, tá? Uma questão que começou na minha adolescência e eu fiquei anos da minha vida lutando com a depressão. Não vai e volta, e nisso a sua vida vai ficando presa, amarrada, você não se desenvolve, você não cresce, você parece que está no fundo de um poço escuro. Essa que é a grande verdade. A vida fica sem graça.
A vida fica sem sabor, sem sentido. Então, olha, mas o que que acontece? Muitas vezes a gente está com algumas rachaduras na alma, nas emoções, que quando elas não são trabalhadas e não são recuperadas, restauradas, processos mais fortes, mais pesados entram na sua vida e aí batem com aquelas emoções que não estão legais dentro de você e aí ocasiona as patologias maiores. Aí é uma depressão, uma síndrome de pânico e pode agravar para patologias maiores, crises de ansiedade, né? Tudo isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o mundo irreal nos leva para essas patologias, para essas doenças. Você muitas vezes viver e acreditar em coisas que não estão dentro da realidade, que não são um processo, um caminho que você trilha, que você conquista e se desenvolve, pode te levar para essas situações complicadas e difíceis, tá? Então, claro que eu não sou da área da psicologia, não sou da área da medicina, eu sou da área da educação física, trabalhei muito com pessoas, com a saúde das pessoas e tenho a minha própria experiência. Então, aqui é muito mais uma troca de experiências do que outra coisa, tá? Então, o que acontece é que a gente tem que ter um pouco de cuidado é, com muita coisa, porque a gente precisa caminhar com muito realismo, certo? Porque o mundo que a gente vive é um mundo que nos traz muita facilidade por causa da tecnologia, mas é um mundo complexo, em que as pessoas são muito complexas e que tudo muda com uma rapidez absurda. É tudo muito. É, tudo passa e chega com muita rapidez. E muitas vezes nós não estamos adaptados e preparados para isso. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque muitas vezes são essas diferenças que às vezes nos pegam e nos levam para situações bem mais complicadas, certo? Então, o que fazer? Como que você se previne para não adquirir um problema sério e muitas vezes as pessoas não conseguem lidar com os problemas e querem acabar com a vida. Mas há uma maneira de você trabalhar essas coisas. Então, por exemplo, falando mais para aqueles que empreendem, para aqueles que estão na batalha de fazer algo novo, de começar um negócio, que tem o seu trabalho, muitas vezes não estão felizes, estão insatisfeitos, ou que estão tentando uma mudança, mas às vezes essa mudança, claro, não chega na hora que você almeja. Como que você trilha esse caminho de uma maneira mais equilibrada e mais saudável? Primeiro lugar, empreenda, busque os seus sonhos, mas tenha os pés no chão. Então, lembra disso. Começa devagar, começa com calma, avalia, pensa, procura informação, procura orientação, procura conselho, procura pessoas mais experientes. Vá devagar, você não precisa correr tanto, você não precisa fazer tudo da noite para o dia. Não acredite em promessas que você vai entrar nesse ou naquele negócio, ou fazer isso ou aquilo, e você vai ganhar rios de dinheiro de um dia para o outro. Fuja disso. Pessoas podem ganhar dinheiro rápido, mas isso são exceções, ou porque a pessoa tem uma habilidade fora do comum, a pessoa já tem, às vezes, uma certa experiência em alguma área e ela faz uma ligação com outra área e aquilo dá certo, mas isso são exceções, isso não é a regra. A regra é você construir algo num processo que leva tempo, que você precisa adquirir conhecimento, você precisa se preparar, você precisa se autoconhecer, saber quais são os seus limites físicos, seus limites mentais, seus limites emocionais. Você precisa entender isso. Aí, na medida que você vai compreendendo essa caminhada, você vai colocando o pé no chão, num terreno sólido, e aí você caminha. Quando houver
frustrações, quando houver decepções, quando houver obstáculo, você não desanima, você não quebra, você se mantém firme, porque você está preparado. Segundo lugar, planeje a sua jornada. Por quê? Porque o caminho vai ficar muito mais seguro. Você sabe que não adianta também você fazer um planejamento perfeito, isso não existe. Porque o caminho não é em linha reta, o caminho é sinuoso. Então, você tem que planejar, você tem que ver recursos que eu tenho, condições que eu tenho, onde eu quero chegar, quando eu quero chegar, o que eu preciso fazer, que conhecimento eu preciso adquirir. Isso é fundamental, é importante, você ter um plano. Mas lembra que ele sempre terá que ser flexível, porque não há plano perfeito. E sempre virão coisas, sempre virão surpresas no meio do caminho, tanto agradáveis como desagradáveis. Só que aí você está muito mais seguro, porque você tem um norte, você tem um plano para onde você quer ir, aonde você quer chegar. Terceiro lugar, assuma um compromisso com você, não com o ruído que está em volta de você. Porque muita gente fala, a sociedade fala, a mídia fala, seja isso, seja aquilo, faça isso, faça aquilo. Se você for por aquilo, você vai ser bem-sucedido, vai dar tudo certo. Cuidado com isso. O compromisso é com você, é com a sua vida, com a sua estrada, é com a sua jornada, é com as suas próprias condições, é com as pessoas que estão diretamente ligadas com você. Se você tem uma família, tem esposa, marido, filhos, porque são as pessoas que vivem dia a dia com você e vão ser afetadas diretamente, tanto pelo que é bom como pelo que é ruim. Então, tem esse compromisso com você mesmo. E cuidado com os exageros de tudo muito rápido. Dê tempo ao tempo. Você tem uma vida pela frente. Você tem aí 80, 90 anos de vida, que é o que as pessoas estão vivendo hoje em dia, com tudo que tem à disposição do ser humano na área de saúde. As pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão vivendo 80, 90 anos tranquilamente. Se não é, perdão, se não houver uma fatalidade no meio do caminho, alguma coisa acontecer antes, a tendência é que as pessoas vão a essa idade sem problema nenhum. Se cuidando, se preservando, você vai com saúde, até uma idade avançada. Então, lembra, você tem uma vida pela frente. Você tem uma vida pela frente. Não precisa fazer tudo para amanhã. Dê tempo ao tempo. E mantenha o compromisso com você mesmo, de seguir em frente, de caminhar, de não desistir, de manter o seu sonho ali na frente. Vá buscando ele dia a dia, lembrando que o que vai te fazer crescer é justamente esse tempo. Claro, você precisa de dinheiro, você precisa pagar a conta, você quer ter significado e sentido na sua vida. Todos queremos. E isso é legítimo. Não há problema nenhum. E você precisa viver com o mínimo de dignidade. E é importante ganhar dinheiro. Só vá com calma. Trabalhe paralelamente enquanto você não consegue viver do seu sonho, da sua paixão. Ou, se não é o caso, trabalhe no que você tem, da melhor maneira possível, com o melhor coração possível. E faça o que está na sua mão. E ali você, num equilíbrio de vida, num equilíbrio financeiro, num equilíbrio emocional, você vai conseguir fazer com que a sua vida fique cada vez melhor. Independente se você trabalha em algo que você gosta, sonha ou não. Ou não. Porque senão a gente vai dizer assim, todo mundo tem que largar tudo e abrir um negócio. Não, isso não vai acontecer, porque não é para todo mundo. E também você precisa de pessoas em todas as áreas, não só grandes empreendedores. Tem outras maneiras de trabalhar, tem outras maneiras de produzir riqueza. Então, escolha a sua. Se você já está na sua, siga em frente. Mas vá buscando uma vida de equilíbrio, porque é isso que quebra muitas vezes o ser humano. A gente tem uma tendência muito grande a entrar no desequilíbrio com muita facilidade. A gente vai para os polos com muita facilidade. Aí você começa a trabalhar, começa a projetar coisas novas, daqui a pouco você está com excesso de trabalho. E aí você está doente porque está trabalhando demais.
Ou então, ao contrário, você relaxa e daqui a pouco você não está fazendo a metade do que precisa fazer. E aí você tem um outro problema. E aí, quando você tem dinheiro, você gasta demais. Às vezes começa a ir para o exagero, aí começa a ter problemas. Ou ao contrário, você vai para um relaxamento, ganha pouco e vai ficando com cada vez menos e começa a ter outro tipo de sofrimento. Então, a gente tem que ter o cuidado de equilibrar a balança nas diversas áreas da vida. Isso é um processo contínuo, porque o desequilíbrio é muito natural no ser humano. A gente precisa ir equilibrando constantemente as diferentes áreas da vida. Quarto lugar, ao menor sinal de dificuldade, busque ajuda. Porque muitas vezes a dificuldade vem. Aí você começa, às vezes, a ficar muito cansado, esgotado, ansioso. Aí começa a bater uma tristeza. Daqui a pouco vem o desânimo. E está acontecendo um processo cada vez maior e você não está se tocando. E às vezes, quando se toca, acha que não é nada e que vai passar. E aí começa o maior dos problemas. Porque na medida que as coisas vão acontecendo e você não busca uma solução, a tendência é só se agravar e piorar e você ficar mais paralisado ainda e com mais receio de buscar ajuda. Então, se você leva uma pancada, tem uma decepção, está triste, está desanimado, está vendo que isso está se prolongando, procure ajuda. Aí você pode lançar mão de um profissional, de um médico, de um psicólogo, de um conselheiro, de um amigo, de alguém da sua família que você confia e converse. Converse, bate papo, fala o que você está sentindo. É difícil? É, claro que é. Por quê? Porque a sociedade nos diz sempre que nós não podemos fraquejar, que nós não podemos ser vulneráveis, que nós não podemos mostrar fraqueza em momento nenhum. A gente tem que pedir licença para ser gente, para ser ser humano. Ó, me dá licença aí. Eu quero ser normal por 10 minutos, depois eu volto. E aí a gente veste fantasias e tira fantasia. Veste fantasia e tira fantasia. Porque é o mundo das aparências. É o mundo do glamour. É o mundo que todo mundo está bem, todo mundo se veste bem, todo mundo é feliz. E a gente sabe que isso não é verdade, isso é uma grande mentira. O ser humano tem as suas vulnerabilidades e fraquezas. O ser humano não está sempre bem. Isso é normal. Tem dias que você está melhor, dias que você está pior. Então, a gente precisa ter esse cuidado. O problema é quando, às vezes, você abaixa, fica mal e isso continua, continua, continua e daqui a pouco são meses e você não fez nada. E é por isso que essa campanha existe, para prevenir, para abrir os olhos, para ficar atento, porque você fala, ah, não acontece comigo. Eu te falei, eu fiquei anos da minha vida lutando com a depressão, que se transformou num pânico. E a situação fica grave e você paralisa. É uma dificuldade absurda para você sair do lugar, sair de casa e trabalhar, e fora o que você perde intelectualmente, cognitivamente, emocionalmente. Então, é fundamental você ficar atento. E quinto lugar, repetindo, primeiro, empreenda, busque os sonhos, mas tenha os pés no chão. Segundo, planeje a jornada, o caminho vai ficar seguro. Terceiro, assume um compromisso com você e não com os ruídos da vida. Quarto, ao menor sinal de dificuldade, busque ajuda. E quinto, ser bem-sucedido não é ter um grande empreendimento apenas, mas ter uma vida equilibrada. Você pode empreender, você pode fazer o que você quiser e você pode ser grande, não há problema nenhum. Você pode ser bem-sucedido, ser riquíssimo, isso não é nenhum problema. Agora, melhor do que isso é ter uma vida equilibrada, porque você pode ter tudo. Se você tiver desequilíbrio e começar a ter problemas sérios, acabou, a sua vida vai ser muito ruim, independente do que você tenha ou quem você seja. Aí você vai fazer um esforço absurdo para se mostrar bem, para se mostrar saudável, para todos acharem que está tudo maravilhoso, mas por dentro você está numa prisão, uma prisão úmida, gelada, mofada. E você está ali, mas por fora parece que está tudo lindo, maravilhoso. Então,
essa é a vida que você não pode almejar, porque é uma vida que não vai acabar bem. E aí, o que que aconteceu? Chegou o momento que eu precisei procurar ajuda, eu procurei ajuda profissional, porque eu vi que não dava mais, que sozinho eu não ia conseguir. Aí eu procurei tratamento, fiz anos de terapia, de análise e fui saindo da depressão, saindo do fundo do buraco, caminhando, recuperando, até que chegou o ponto que a minha saúde voltou ao equilíbrio. Eu voltei a ter saúde mental, equilíbrio emocional, alegria de viver. A vida volta, a fantasia acaba e a vida volta a ser como ela tem que ser, cheia de realidade. Então, é, é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem é você ter equilíbrio, é você ter saúde emocional. Não há coisa melhor. Não há dinheiro que pague isso. Porque daí você pode buscar coisas novas. Se você está paralisado, você não consegue buscar nada. Então, é isso. O que me ajudou muito foi exatamente isso, foi me tratar, encarar a realidade, lutar, porque foram anos e é uma caminhada dolorosa, sofrida, difícil, mas com muita graça de Deus, e aí o você ter uma relação com Deus, uma vida espiritual faz uma diferença absurda. Ter o privilégio de ter uma família incrível que me ajudou e me apoiou muito, de ter uma profissional da psicologia que acreditou em mim e fez todo o esforço possível para que eu saísse dessa situação. E no fundo, foi o amor dessa profissional, o amor da minha família, o amor de Deus que me tiraram do, do abismo. E é isso que muitas pessoas que às vezes estão numa dificuldade muito grande precisam, de um diálogo, de uma conversa, de uma atenção, para que elas expressem o que está dentro delas, que às vezes é difícil até delas entenderem. E aí a gente entra na, na prevenção, que é a proposta do Setembro Amarelo, que é você cuidar de você, cuidar de quem está do seu lado, observar quem está do seu lado, para justamente prevenir, para que esses números absurdos sejam freados, para que as campanhas comemorem a cada ano uma diminuição de pessoas que têm vontade de acabar com a própria vida. Porque há muita coisa boa para viver aí, há muita vida para ser vivida. O que a gente tem é só que equilibrar as coisas, procurar uma vida saudável. E, claro, existem vários fatores, né, que trazem dificuldade para as pessoas. E é por isso que precisa ser investigado, avaliado, e cada caso é diferente. Mas aqui a minha fala é para você, empreendedor, pessoa que luta, que quer mudar de vida, que quer melhorar a sua estrutura de vida, que tem empresa, que tem negócio, que quer começar algo novo, para que no meio dessa estrada você não paralise, para que amanhã o seu sonho, o seu desejo não se torne numa vontade de acabar com tudo. Então, é simples, o caminho não é complicado. É você estar avaliando, refletindo, tendo momentos de relaxamento, de tranquilidade, de descanso, de conversa, de diálogo com as pessoas em volta de você, para que você se mantenha sempre na realidade. Na realidade, ok? Então, eu queria deixar esse vídeo de reflexão, também de atenção, né, para esse mês de setembro, para essa campanha anti-suicídio, até porque eu passei por momentos bem complexos na área emocional e então eu acho que é importante deixar algo nesse sentido, ok?
Então é o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um mini curso gratuito de produtividade, tá? E é só você clicar, você vai cair numa playlist ali com algumas aulas que eu tirei de um curso que eu produzi de produtividade, tá bom? Isso pode te ajudar, às vezes, se você está numa correria muito grande, se sentindo muito desgastado, você pode dar uma olhada e, quem sabe, colocar aí na sua rotina algum insight, algum ensinamento ali que você tirar e pode facilitar aí a sua caminhada, tá bom? Te agradeço por estar aqui comigo, muito obrigado, desejo sucesso, uma vida com muita realização, mas também com muito equilíbrio e muita saúde, ok? Um abraço grande e a gente se vê no próximo vídeo. Curte, comenta e se inscreve no canal. Um abraço e até lá.